Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar aqui uma ampla discussão nos moldes que já ocorreu na Comissão de Orçamento no dia de hoje, presidida pelo deputado Pedro Fernandes, sobre o indigitado decreto do governador em exercício, Dornelles, que decreta calamidade pública na gestão financeira do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, este decreto, deputado Edson Albertaz, é uma assunção de responsabilidade do Estado no sentido de não conseguir gerir as suas contas públicas. O Estado, neste decreto, é réu confesso da sua incompetência para gerir as contas públicas. Réu confesso. Segundo, o decreto fala claramente que visa as Olimpíadas que se iniciam em 5 de agosto e que, se não tiver uma equação, elas ficam sob risco. A crise financeira do Estado iniciou em setembro de 2014, ficou agudíssima em 2015 e tomou aspectos calamitosos em 2016. E somente agora o governo descobriu que as Olimpíadas se iniciam em 5 de agosto. Isto representa dizer, deputado Sadi Noel, que preside, que alguém queira fazer uma compra de emergência para dar cesta de Natal no dia 23 de dezembro, alegando que descobriu que o Natal é 25 de dezembro. É a mesmíssima coisa. Esta casa, a imprensa, a sociedade, desde o início de 2015, que vive com essa grave crise, e principalmente o funcionalismo público do Estado, nos seus sucessivos atrasos nos pagamentos. Então, me espanta que agora o governo descubra que as Olimpíadas vão começar em 5 de agosto. Ainda mais, diz que as áreas de segurança, saúde, educação, mobilidade e meio ambiente estão sob risco no seu funcionamento. Essas áreas, principalmente segurança, educação e saúde, estão pessimamente geridas pela falta de recursos desde o ano passado e agora estão na beira do caos. Ainda diz o decreto, senhor presidente, que há que se fazer restrições em serviços essenciais. Serviços essenciais são exatamente segurança, saúde e educação, que não podem, sob hipótese alguma, ter qualquer nível de restrição no seu funcionamento. Então, a redação desse decreto é algo inusitado, até no suporte constitucional, porque calamidade pública é preceito que está na Constituição da República
e na construção do Estado para os momentos de desastres naturais ou sinistros de grande proporção, e não para a má gestão das contas públicas. Isso é tratado na lei orçamentária e na lei de responsabilidade fiscal. Então, em princípio, senhor presidente, tem aí um decreto eivado de inconstitucionalidade. Agora vamos para o mérito da matéria. O Estado diz, não no decreto, mas nas entrevistas, que esse decreto vai lhe permitir acessar 3 bilhões de reais. 1 bilhão viria de um contrato de empréstimo já aprovado e que está parado no Tesouro Nacional porque o Estado deve à União. E com isso, por medida provisória, esse empréstimo que visa alocar cerca de 700 milhões de reais para concluir a obra do metrô até as Olimpíadas da linha 4. E os outros 2 milhões viriam da onde? Viriam de repasses, no meu entendimento, a fundo perdido da União para o Estado, porque essas Olimpíadas são no município do Rio de Janeiro, são no estado do Rio de Janeiro, mas é no Brasil, e o Brasil tem responsabilidade sobre ela. Ora, e o que é que esta casa, entre outras coisas, deve exigir? Nós não queremos uma solução para o Rio de Janeiro, deputado Wanderson, até as Olimpíadas. Nós queremos uma solução para o estado do Rio de Janeiro pós-Olimpíada, porque vai ser escrito na história algo inusitado. Muitos países quebraram, como a Grécia, depois da Olimpíada, mas o estado do Rio de Janeiro está quebrando antes da Olimpíada, que é um outro fato inédito, quando foi alardeado que teríamos um legado para o nosso país e para o nosso estado e para a nossa cidade com as Olimpíadas. O legado aqui para o estado do Rio de Janeiro é o estado quebrar. Então queremos uma solução para o estado pós-Olimpíada. Essa que é a questão central. E esse dinheiro que porventura chegue aqui precisa de um plano de aplicação que seja aprovado por essa casa, para dizer claramente onde será alocado cada real, principalmente para pagar e botar em dia a folha do funcionalismo público do Estado. Esse plano de aplicação nós não podemos abrir mão. De outro lado, diz o decreto que o governo tomará duras medidas. Ele tem que explicitar o que são essas duras medidas, para ver se na forma e no mérito o parlamento fluminense concorda. Porque a que saiu no jornal é inconstitucional na forma e injusta no mérito. Querer diminuir jornada de trabalho com redução de salário, o Supremo Tribunal Federal já refutou essa tese, que era um dos artigos que compunham a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo já rejeitou, mas este é um governo que sempre inventa contra aquilo tudo que seja a manutenção do funcionamento do Estado de Direito. Então, senhor presidente, esses são alguns temas que nesses 10 minutos
nós queremos aqui levantar. Ontem, teve a reunião dos governadores para discutir a carência do serviço da dívida. E o acordo foi um acordo de 18 meses. Os 6 últimos meses do ano, os estados não pagarão o serviço da dívida. Isso não bota R$1 no nosso cofre, mas deixa de sair 50% de 6,5 bilhões. E nos próximos 12 meses de 2017, a dívida, mês a mês, vai sendo paga numa razão, salvo erro de memória, de 5,75 ao ano, até fechar o ano, com a dívida voltando ao patamar dos 100%. Mas não se decidiu como vai se corrigir o serviço da dívida, que, para ser justo, tem que ser o IPCA mais 4 pontos percentuais. Porque, como está hoje, porque mais que se paga o serviço da dívida, com carência ou não, sempre estaremos devendo o dobro. Assim, pois, senhor presidente, já que o meu tempo terminou, guardo para o dia de amanhã continuar a análise desse malfadado decreto. Muito obrigado, senhor presidente.